qual que é a definição de ruminação? Porque eu já vi outros termos, principalmente lá fora, overthinking, outras coisas do tipo. E eu queria entender de você, assim, de tudo que você já estudou, como é que você definiria a ruminação para nós, aqui, o pessoal que está assistindo e para mim, que somos leigos? Exato. Ruminação, ela vem do termo de ruminar, que é o boi comendo capim, engolindo, regurgitando e mastigando novamente. Isso é ruminar. Então, Caramba! quem rumina é o boi. E aí acabou que fizeram um paralelo com a gente, com os nossos pensamentos, quando os pensamentos entram no ciclo de regurgitar e mastigar, que é uma coisa é a gente pensar sobre o passado, sobre o que aconteceu, outra coisa é a gente ficar pensando sobre ele e não conseguir sair dele. E é isso, mastiga capim regurgitado. É meio nojento o paralelo, mas também é Interessante. tão ruim quanto, né? É como se fosse um ciclo de pensamentos ali que você não consegue sair, né? Um loop. Isso, exatamente. É legal a gente diferenciar, porque nem toda voz interna é ruminação. Tá. Uma coisa é a gente pensando, que a gente pode pensar e a gente faz isso, pensar sobre o passado, pensar em coisas que você falou e não gostaria de ter falado. Nem sempre é ruim. Às vezes você só tá pensando sobre o passado, o que que você vai fazer, né? Esse tempo todo eu pensei, nossa, o que que será que ele vai perguntar lá? Então, o que que eu falo? Fiquei numa expectativa também. Só não ruminei, né? Do tipo, ai meu Deus, o primeiro episódio deu demais. Que expectativa. Enfim, mas pensar sobre o futuro, sobre o passado, não necessariamente é ruminar. Ruminar é quando aquele pensamento tá te trazendo sofrimento e você não consegue deixá-lo, Tá. tá? Agora, olha só, né? Sobre o falatório interno, eu fiquei tão impressionada com esse dado. Vamos ver se eu lembro, tá? Olha só que maluco. A gente fala internamente, não tô falando de Tá. ruminação. Tem gente que Pensamentos. faz isso como ruminação, mas a gente fala internamente entre 1/3 e 50% do nosso dia, tá? O normal é 50%, você tá quieto, mas você tá lá viajando, pensando no passado, no que você falou, no relacionamento que acabou, no que você tem que fazer, na compra que você precisa fazer, tudo. E aí tem um estudo que mostra que a velocidade da conversa interna é muito maior do que a externa. A gente fala muito mais rápido Uhum. internamente, em torno de 4.000 palavras por minuto. Caramba. Eu até achei estranho. Eu falei, nossa, será? Foi até atrás da pesquisa para ver. E aí eles falam assim: bom, se você é um ser humano comum que acorda às 7 da manhã e dorme às 11 da noite, como um padrão aí das pessoas, sei lá, você tá acordado, quanto dá isso? 16 horas? Se 50% você tá pensando 8 horas, tá? 8 horas vezes 4.000 palavras por minuto, a conta que dá é tão absurda de falatório mental, e eles falam o seguinte: um discurso político de 1 hora, Aham. um pronunciamento e tal, tem 6.000 palavras de 1 hora. De 1 hora tem 6.000 palavras. Então, quando a gente está acordado 18 horas, 16 horas, e das 8 a gente está pensando internamente com 4.000 palavras por minuto, isso é mais ou menos 320 discursos políticos internos na cabeça. Tem noção? 320. É como se você tivesse assistido 320 discursos políticos. Então, essa voz interna, se ela for saudável, ótimo, mas se não for, meu, você detona internamente, né? Porque ouvir 320 discursos negativos sobre o passado, sobre o que você devia ter feito, sobre o quanto você é ruim, que o futuro é perigoso e algo de ruim vai acontecer, não tem como fugir da depressão, dos transtornos de ansiedade. Acho que isso foi uma coisa assim que eu lutei muito na minha vida. Antes de eu entender que esses pensamentos nem sempre são reais e tudo mais, eram constantemente pensamentos negativos o dia inteiro. Sobre o passado e sobre o futuro, principalmente, sabe? Acho que muita gente se vê nessa situação, sabe? Só que então, o problema. Pensar demais é necessariamente um problema? Não.
É normal. É normal. O que diferencia é a qualidade do seu pensamento, que é o que você acabou de falar, né? Ah, no passado eu pensava muita coisa ruim. Pensar ruim, não é que a gente tem que ter só pensamentos positivos, tá? Essa não sou eu. A gente pensa em coisas que deu errado, né? Putz, não devia ter falado aquilo. Caramba, poxa, fulano me traiu. A gente vai pensar coisas boas e vai pensar coisas ruins. Inclusive, a gente separa até a ruminação que é positiva da ruminação que é negativa. Tá. Que depois eu posso falar sobre isso. Mas a ruminação negativa, para começar, é quando você pega esse assunto de forma. Você fica questionando na sua cabeça e olhando para aquela situação, sem que isso gere para você nenhuma estratégia para resolução ou para sair desse caminho. Você só fica ali, ó. É abstrato, você fica fazendo pergunta. Por que que fez isso comigo? Vai ter resposta? Não. Não. Por que que eu faço tudo certo e dá errado? Tem resposta? Não. Então são perguntas que você não vai ter resposta. E aí entra num processo, e a gente tem uma necessidade, né, de entender os porquês. Aliás, esse é um dos motivos da gente ruminar. A gente fala, por quê? Que quando você tiver filho, você vai ver. A primeira pergunta que a criança começa a fazer pra gente quando ela começa a falar é uma coisa assim, de por quê? É do Porque ser a humano, mamãe né? te ama, Buscar por quê? sentido nas coisas. Exato. E aí só que a gente faz pergunta de coisas que você não tem esse sentido. Né? Por que que ele terminou com você? Pode ser, porque conheceu outra pessoa, mas por que que ela é melhor que eu? Sim, exato. Né? Nunca tem a resposta. Né? Nunca, você nunca vai saber. Aliás, nem a pessoa sabe, né? Quanto mais a gente. Então, essa ruminação é a tentativa da sua mente resolver um quebra-cabeça que não vai ter todas as peças. E aí você perdeu seu tempo. Então, é importante a gente começar a discriminar que tipo de pensamento que não te leva a nada, esse é o ruminativo negativo, e que tipo de pensamento negativo tá te levando a criar novas estratégias. Por exemplo, você está trabalhando e um monte de gente foi mandada embora. E o seu chefe te criticou em alguma coisa que ele não gostou. Isso pode trazer uma sensação de, nossa, pode ser que eu seja o próximo. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito esse relatório. Você entra nessa. Desde que isso comece a pensar em, cara, da próxima vez que eu falar com ele, eu preciso dar uma revisada no relatório, porque eu fiz de última hora. É melhor eu marcar uma reunião e já levar tal coisa que ele pediu para mim. Então, se você está transformando o seu medo, né, aquela ruminação, aquele sentimento de medo, em algo produtivo, para que na próxima reunião com ele você tenha menos chance de ser criticado, valeu a pena aquela ruminação. Aquela ruminação, ela era mais concreta. Você saiu do porquê, e entrou num como que eu posso fazer para da próxima vez não cair nesse lugar? Não gostei de estar nesse lugar. Foi incômodo. Você vai ficar um tempo nisso. Mas você tem que vir com a pergunta como. Como eu faço para mudar ao invés de por quê? Porque porquê? Porquê já tá lá atrás, né? Total. Sempre o porquê tá lá atrás. O como pode ser para frente. Como eu faço para mudar?